Fala aí, galera! Como é que vocês estão, amiguinhos? Maravilha da natureza, fofinho, fofinha. Espero que você esteja bem. Espero que você esteja aí tranquilo, sossegado, preparado, revigorado no seu ambiente de estudo, naquele ambiente que nós vamos ajudar você a chegar na universidade. Valeu, amiguinho, amiguinha? Tamo junto. Hoje, fofinhos, nós vamos começar uma subparte da eletricidade que é muito louca. A eletrodinâmica. Isso foi muito ruim. A eletrodinâmica, amiguinho. A eletrodinâmica é aquela parte da física que estuda as cargas em movimento. As cargas em movimento ordenado, amiguinhos. Como assim, Ganso? Movimento ordenado? O movimento ordenado de cargas elétricas, pessoal, caracteriza a corrente elétrica. Meu amiguinho, toda vez que você aciona um aparelho elétrico, você está fazendo com que por ele se forme uma corrente elétrica. A corrente elétrica é definida como um movimento ordenado de cargas. Para que exista esse movimento, fofinho, necessariamente nós temos que ter uma diferença de potencial elétrico, vulgarmente chamado de voltagem. Amiguinho, aquela pilha de 12 volts, aquela pilha de 1,5 volt, aquela bateria do carro de 12 volts, a tomada que tem na tua casa de 127 volts ou 220 volts, isso é a diferença de potencial. Quando a gente estabelece uma diferença de potencial, a gente cria condições para que em corpos condutores, por exemplo, os metais ou soluções salinas, aonde a gente coloca, dissolve na água, no líquido, um sal, beleza? Nós temos um movimento ordenado de cargas. Esse movimento ordenado de cargas caracteriza a corrente elétrica. E a intensidade dessa corrente elétrica, galera, é dada pela quantidade de carga que atravessa ali uma seção de um condutor em um certo intervalo de tempo. Essa é a expressão da intensidade da corrente elétrica. Essa corrente elétrica tem uma unidade especial. Aqui, ó, lembrando, a unidade de carga é Coulomb, a unidade de tempo é segundos. Coulomb por segundo, anota na sua caixinha de ferramentas, é o ampere. Essa é a unidade de corrente elétrica, ampere, tá? Nós temos uma outra maneira para representar a intensidade da corrente elétrica. Lembrando que essa carga é o número de portadores vezes a carga elementar. Lembra lá do corpo carregado? Então, aqui também podemos fazer essa mesma parada. N vezes E é o número de portadores de carga vezes o valor da carga elementar dividido por ΔT. Ok? Quando a gente estabelece essa tal diferença de potencial, é como se nós tivéssemos uma bateria com polo positivo e negativo. Certo, galera? E convencionalmente a gente vai adotar o sentido da corrente elétrica do positivo para o negativo. Isso tem um motivo. Qual é o motivo? Lembram lá do campo elétrico? Então, o campo elétrico é sempre do positivo para o negativo. Esse é o sentido do campo elétrico. Quando a gente liga na tomada, quando a gente liga o gerador e cria uma diferença de potencial, surge ali nos condutores um campo elétrico do positivo para o negativo. É por isso que as cargas se movimentam, sacou? E esse sentido é o convencional da corrente. Não vamos nos preocupar com o movimento real do elétron ou do íon positivo. Nós vamos adotar como positivo para o negativo o sentido da corrente elétrica. Isso a gente vai usar bastante nas próximas aulas. Maravilha? Então, vamos resolver o primeiro exercício, galera! A figura representa a intensidade da corrente elétrica I que percorre um fio condutor em função do tempo. Então, olha aí, pessoal, a intensidade da corrente está na unidade miliampere e o tempo está na unidade milissegundos.
Nessas condições, é correto afirmar que a corrente elétrica média circulando no condutor é igual a quantos miliamperes? Então vamos lá, galera. Aqui a gente já tem um exercício que ele é diferentão. Não diferentão. Na verdade, é um exercício que nós não podemos usar de forma direta essa expressão aqui. Eu pus ele de propósito porque aqui nós vamos tirar uma propriedade desse gráfico da corrente pelo tempo. Observe que a corrente aqui ela varia, amiguinho, ela varia. Então eu não posso pegar direto essa equação e mandar bala. Mas eu tenho uma técnica milenar desenvolvida no Egito Antigo, sob uma nuvem de gafanhotos. A área sob o gráfico. É uma ferramenta, galera, que nós já usamos muitas vezes, né? A área sob o gráfico, ok? Eu vou ajustar as unidades aqui para estar no SI. Miliampere, 10 a menos 3 amperes. Milissegundos, 10 a menos 3 segundos. E a propriedade é a seguinte. Se nós tirarmos essa área sob o gráfico, ó, tá vendo essa área aqui que eu marquei? É um trapézio. Essa área é numericamente igual à quantidade de carga que passa por esse condutor. Então, a quantidade de carga, que é essa daqui, ó, que passa por esse condutor, é numericamente igual à área em um gráfico da corrente pelo tempo. Olha que maravilha da natureza, que coisa mais fofa. Então vamos lá, amiguinho, vamos lá. Vamos lá. A área de um trapézio, certeza que você anotou na sua caixinha de ferramentas lá da matemática, é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então a base maior, fofo, é 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3. A base menor é 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. Base maior mais base menor. A altura é 12 vezes 10 a menos 3. Isso porque a gente tem ali nos eixos horizontal e vertical mili alguma coisa, ou é miliampere ou é milissegundo. Então eu tenho que colocar a unidade no sistema internacional, senão dá merda, ok? Agora é só fazer a contita da quantidade de carga. Vamos à luta. Aqui vai ser 6 mais 2, 8, vezes 10 a menos 3. Eu já vou dividir o 12 por 2, aqui vai dar 1, aqui vai dar 6. Então vai ficar 6 vezes 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3, certo? Essa é essa conta aqui. E agora 6 vezes 8, 48. 6 vezes 8, 48. Antigamente era 48, hoje também. Relaxa, filhinho, relaxa, amiguinho, relaxa, trutinha. Não mudou essa parada. 48 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ó. 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 6. Então esta é a quantidade de carga que atravessou o condutor nesse intervalo de tempo de 6 milissegundos. Tá? Muito bem. Mas o que o cara está pedindo? O cara está pedindo a intensidade média da corrente elétrica. Quando ela varia, essa expressão de fato é da intensidade média da corrente elétrica. A intensidade média da corrente elétrica é o valor da carga dividido por esse tempo total. Que me importa ser dúvida? Total. Então, ó, 48 vezes 10 a menos 6 é toda a carga que passa por esse condutor no intervalo de tempo total de 6 milissegundos, ou seja, 6 vezes 10 a menos 3 segundos. 6 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, dividindo aqui, ó, aqui dá 1, aqui dá 8, vai ficar 8 vezes 10 a menos 6, vezes 10 a mais 3,
que eu peguei ali, né? Peguei essa parada aqui, ó. E passei pra cima. 8 vezes 10 a menos 3 amperes. Essa é a resposta em ampere. Mas o cara pediu em miliampere. Teta, a intensidade média da corrente é 8 miliamperes. Então essa é a resposta desse problema. Percebam que quando a corrente elétrica varia, a gente precisa de uma informação a mais, que é a informação do gráfico da corrente pelo tempo. E ao tirar a área sob o gráfico, essa área é numericamente igual à quantidade de carga. Maravilha? Então esse é o primeiro exercício. Vamos, amiguinhos, para o segundo exercício. A figura mostra a bateria de um computador portátil, né, vulgo notebook, a qual necessita de uma corrente elétrica de 2 amperes para funcionar corretamente. Aqui tem uma foto da bateria, tá, pessoal? Quando a bateria está completamente carregada, o tempo máximo em minutos que essa bateria desse notebook pode ser usado antes que ela descarregue completamente vai ali na figura e olha bem. Você tem o modelo, você tem a voltagem, você tem o watt-hora ali, que é a energia, mas aquele dado 4.400 miliampere vezes hora é o dado importante para a gente resolver a parada. Então, galera, como é típico do Enem, que é o vestibular, né? Uma prova muito legal, ela dá mais informações do que, em vários exercícios, dá mais informações do que você precisa. Justamente para identificar se você consegue selecionar aquela informação que é importante para a resolução do problema, tá? Ali naquela fotinho que a gente colocou, nós temos a energia, nós temos a voltagem, e isso aqui é a carga. Se você olhar na bateria do seu celular, na bateria do seu notebook, a quantidade de carga vem nessa unidade aqui, que nada mais é do que o produto de uma unidade de corrente por uma unidade de tempo, mas não do SI, não do Sistema Internacional, tá? Mas a resolução da parada fica teta quando a gente ajusta essa festa. Olha só, esse miliampere é 10 a menos 3, então 4.400 vezes 10 a menos 3 ampere vezes hora, tá? Ou seja, a quantidade de carga que nós temos na bateria desse notebook, ajustando a unidade, seria 4,4 ampere vezes hora, tá? Pegando a expressão da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica, nós temos aqui a carga dividido pelo tempo, tá? Se eu ajustar essa parada, eu posso escrever que a intensidade da corrente vezes o tempo é igual à quantidade de carga. Manjou? Muito bem. Por que que eu estou ajustando? Por que que o Gancinho, amiguinho de vocês, aqui, o professor aqui da escola do vestibular, por que que eu ajustei essa parada? Por que que o Ganso ajustou essa parada? Eu vou substituir de propósito com as unidades, para você sacar, entender, perceber o que que vai acontecer. A intensidade da corrente é 2 amperes. Essa é a unidade. Vezes o tempo é o que a gente quer. E a carga é 4,4 ampere vezes hora. Tá? Cuidado, você não precisa necessariamente colocar as unidades. Eu estou colocando de propósito, ó, essa unidade aqui é o ampere, essa unidade aqui é o ampere vezes hora. Tá vendo? Ampere vezes hora. Por que eu estou mostrando isso para você? Se nós passarmos o 2 amperes dividindo, a unidade ampere vai desaparecer.
Já vou picotar ela aqui, ó. Se cortamos a unidade ampere, vai sobrar a unidade hora. Então, o intervalo de tempo seria 4,4 dividido por 2 horas. 2,2 horas. Esse é o tempo em horas que esse notebook poderia ficar ligado até acabar a sua carga e ele desligar. Mas a pergunta foi em minutos. Portanto, eu vou multiplicar isso daqui por 60, já que em uma hora nós temos 60 minutos, e essa continha vai dar 132 minutos, se eu não errei a conta, né? Provavelmente não, beleza? 132 minutos é o tempo em minutos que esse bagulho ficaria ligado. A tosse. Beleza, galera? Então essa é a primeira aula de eletrodinâmica. Foca nela. Que lixo. Foca nessa aula. Vai lá nos exercícios que o Gancinho deixou pra você. Resolva eles. Prega o pau. Manda bala, porque essa aula é muito importante para a continuidade do nosso estudo sobre eletrodinâmica. Fechou? Muito obrigado pela paciência, pela audiência. Até a próxima aula, amiguinho. Tamo junto. Valeu!